Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Renato Grilo e eu estou aqui para comentar a alteração na Lei de Execuções Penais em relação à exigência do exame criminológico para a progressão de regime, no contexto da Lei do Sargento PM Dias, 2024, e de precedentes aqui de relatoria do ministro Flávio Dino e do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, especialmente do Superior Tribunal de Justiça, que eu vou usar como base, mas também vai servir para a gente revisar a súmula vinculante 26, a súmula 439 do STJ e alguns outros precedentes aqui importantes. Por isso eu peço a sua atenção, seja muito bem-vindo e vamos aqui a nossa... Eu vou tomar como base aqui um julgamento do STJ noticiado num informativo extraordinário e a gente vai seguindo, tá? A exigência de exame criminológico para a progressão de regime encontra respaldo na existência de fundamentos concretos, notadamente a reincidência, a prática de novo crime durante a execução penal e o registro de falta disciplinar média, ainda que o delito tenha sido praticado antes da alteração legislativa promovida pela Lei 8.433. Pessoal, essa Lei 8.433 ficou conhecida como Lei Sargento PM Dias. O Sargento PM Dias, que é a lei, né? Sargento PM Dias, essa lei 14.843, ela alterou a lei de execuções penais para voltar à exigência do exame criminológico, dentre outras questões, principalmente questões de monitoramento eletrônico. O sargento, tragicamente, foi assassinado, né? Acho que foi em Belo Horizonte, se eu não me engano, no, no mesmo ano, acho que foi no mesmo ano ou um ano anterior à promulgação dessa lei, essa lei de 2014. E os assassinos do sargento eram do sistema prisional e não tinham tido uma saída e não tinham saído acho que foi uma saída de final de ano, dessas saídas de Natal, né? E não tinham voltado e não estavam monitorados. Então, por isso que a lei é chamada Sargento, até em memória, né? Sargento diz registrar essas coisas ajudam também, além de ajudar a nossa memorização, é uma justíssima referência. Eu vou ler, antes de ir ao caso concreto, eu vou ler um trecho aqui de um, é, de um precedente aqui do STF da primeira turma que resume um pouco dessa história de exame criminológico, só para a gente historiar, porque ele era exigível, deixou de ser exigível e agora voltou a ser exigido de novo, né? Vamos ler aqui esse trechinho aqui, precedente do Supremo. A Lei 10.792, de 2003, deu nova redação ao artigo 112 da Lei de Execução Penal, excluindo a previsão de exame criminológico para a obtenção da progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de penas. O silêncio da lei a respeito da obrigatoriedade do exame criminológico, contudo, não inibe o juízo da execução do poder de determiná-lo, desde que fundamentadamente. Então, ele deixou de estar previsto como requisito legal para a progressão de regime, mas o juízo da execução, dentro daquele livre convencimento motivado, de maneira motivada, mais livre, motivada, mais livre, poderia exigi-lo a seu critério. A gente chama no campo civil de exigência legal e exigência judicial. A gente chama de oper legis e oper judicis. O requisito era oper legis, deixou de ser oper legis, deixou de ser em razão da lei, e passou a ser oper judicis. O juiz, em razão do seu livre convencimento motivado, de modo declinando as razões pelas quais iria fazer a exigência, para que ela não fosse uma exigência ilegal, poderia fazê-lo.
mesmo que a lei tivesse sido revogada para suprimir esse requisito. Isso porque, continua aqui a leitura, aqui, né? Isso porque a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao bom comportamento carcerário, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o direito do presídio no verdadeiro concedente de benefício, no diretor do presídio no verdadeiro concedente de benefício e o juiz em simples homologador, como assentado na ementa do tribunal a quo. Então, contextualizando, era um requisito, opé legis passou a ser opé judice. E nesse sentido, é importante dizer que houve a edição de súmula do Superior Tribunal de Justiça. Houve a edição de súmula do Superior Tribunal de Justiça, a súmula 439, que é justamente posterior a essa revogação de 2003. E essa súmula diz o seguinte, súmula 439 do STJ, admite o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada. Opé judice. Ok? E também vale menção aqui, pessoal, da súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. A súmula vinculante, deixa eu ver se eu consigo abri-la aqui. A súmula vinculante 26, né? Que considera viável no mesmo sentido da súmula do STJ, só que aqui é uma súmula vinculante. Era uma súmula vinculante do STF que tratou essencialmente de progressão de regime, no caso dos crimes hediondos, mas que no finalzinho dela, vou ler aqui para vocês, ela previu isso, né? Para efeito de progressão de regime, no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juiz de execução observará a inconstitucionalidade da lei, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche ou não os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar para tal fim, de modo fundamentado, a realização do exame criminológico. Então, como o ministro Luiz Fux falou, sob pena de tornar o juiz meramente homologador da progressão, e que essa decisão, na verdade, fosse do diretor do presídio, o juiz tem essa prerrogativa, né? O juiz tem essa prerrogativa. Só lembrando, né, a tese de repercussão geral 972, que é inconstitucional a fixação ex lege, com base neste artigo aqui, né, artigo 2º da Lei de Crimes Hediondos, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código de Processo Penal. Aqui eu trago também aqui, ó, precedente de 2025 do ministro Flávio Dino, possibilidade de exame criminológico para apenados que cumprem por pena por fatos praticados antes da vigência dessa lei, de 2024, que tornou a vida, voltou a trazer o exame criminológico, a lei do Sargento Dias. Destaco que a irretroatividade da lei não impede que, mediante decisão fundamentada, o juízo competente, nos termos da súmula vinculante 26, determine a submissão do apenado à realização de exame criminológico a seu critério, mesmo para os apenados que já cumprem penas por fatos praticados antes da lei do Sargento Dias. Então, esse precedente aqui do STJ é igualzinho a esse do STF. Idêntico, tá? Idêntico. Então, nós temos aqui uma cronologia, né? Recapitulando, o exame criminológico até 2003, depois esse exame criminológico passa a ser opé judicis, e mesmo com a nova lei, mesmo para crimes praticados anteriormente, o STJ e o STF permitem que o juiz decida fundamentadamente pela realização do exame ou não. Agora a lei, né? A lei exige, né? Tá aqui. Parágrafo 1º do artigo 112. Em todos os casos, essa é a lei de 2024, né?
esta lei denominada, artigo 1º, denominada Lei Sargento Dias, altera a lei de execução penal para dispor sobre a monitoração eletrônica do preso, prever a realização do exame criminológico para progressão de regime e restringir o benefício da saída temporária. Artigo 112, parágrafo 1º. Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária comprovada pelo diretor do estabelecimento e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão. Mas, volto aqui, né? Mesmo antes da vigência da lei, essa exigência era oper judicis, o juiz tinha essa liberdade, né? E aí vale a súmula 26, a parte final, especialmente dela, e a súmula do STJ, né? Admite-se o exame criminológico. Agora, vamos voltar aqui, falamos da súmula 439 do STJ, falamos da súmula vinculante 26 e falamos também aqui, en passant, do tema 972 de repercussão geral, né? Agora vamos voltar agora para o nosso julgamento que motivou aqui, né? Nos motivou essa digressão. Vamos voltar aqui. A exigência de exame criminológico para a progressão de regime encontra respaldo na existência de fundamentos concretos, notadamente a reincidência, a prática de novo crime durante a execução penal e o registro de falta disciplinar média, ainda que o delito tenha sido praticado antes da alteração legislativa promovida pela lei de 2024, que restaurou a exigência como oper legis, em razão da lei, né? Mas ela foi neste período que ela foi revogada lá atrás e foi reestabelecida, ela foi sempre oper judicis. E aqui ele lembra o STJ do teor da súmula 439, né? Que eu já li, lembra da súmula 26 do STF, parte final, exame criminológico, também que eu já li, e traz esse destaque, né? Traz esse destaque. É isso, pessoal. Julgamento muito interessante, né? Julgamento muito interessante. Agora nós vamos para o próximo julgamento. Era isso, pessoal, que eu tinha para falar. Espero que tenha sido de bom proveito revisar essas questões. São questões muito importantes. E eu vejo vocês em outros vídeos aqui do canal. Me acompanhe para que você possa ser notificado dos precedentes que são comentados aqui, dos informativos que são comentados aqui, de modo que você se mantenha atualizado e consiga, eventualmente, ter uma compreensão melhor daquilo que, às vezes, lendo ali no informativo, o texto não fique bem contextualizado, tá? Estou à disposição e um grande abraço a todos, bons estudos, fiquem todos com Deus. Obrigado pela atenção.